ecovilas, né? Acho que é um assunto Você que que, tocou. que apesar de não... Ah, mas espiritualidade e ecovilas tem a ver? Eu acho que tem, né? Porque o que que é uma ecovilas? O Uhum. que se busca ali, né? Que tipo de conexão você está buscando? Que tipo de paradigma que você está querendo romper? Porque é um rompimento de paradigma, Com certeza, acho né? que a gente visitou 3 e em Acho todas que era legal elas você explicar um pouco até para quem está nos assistindo, uhum. porque eu acho que é um É um conceito conceito... muito diferente, muito legal. É. Inclusive, se quiser depois passar o nome do projeto e tal, para o pessoal Sim. também ver, porque tá ficando muito legal. Obrigado. Por enquanto, o nosso projeto ele vai ser um website, que vai ser ecovilasp.com e ecovilasp.br, os 2 vão te levar para o mesmo lugar. Não existe ainda, estou fazendo. É. Talvez em novembro, dezembro ele esteja em pé no ar. Mas enfim, as ecovilas são comunidades sustentáveis, e que essas 2 palavras é justamente o que você precisa. Ela é uma comunidade, assim, são pessoas que procuram, cuidar uma das outras e estar juntas e se conhecer e funcionar como grupo, e agir como grupo, como coletivo. E sustentáveis no sentido de procuram atividades, que voltadas para o meio ambiente, para a regeneração da terra, esse tipo de coisa. Então, realmente acho que eu procurei, esse projeto, porque eu me identifico com essas 2 palavras, de eu acho difícil, às vezes, a gente achar uma comunidade do jeito que essas ecovilas articulam, do jeito que eu vi, né, de tipo, realmente, criar uma segunda família, virar uma família ali, sabe. Tá. Eh, uma das que a gente tá vai fazendo o material delas agora, eh, a Ecovilab, uma das entrevistadas fala sobre como ela teve que desconstruir a ideia de núcleo familiar dela, porque realmente ela morar com essas pessoas, ter o dia a dia delas ter o dia a dia dela com essas pessoas, ela tá com o filho dela lá, sabe, ela cuida da casa, eles recebem gente, eles fazem eventos, isso é uma família, sabe, eles cuidam uns dos outros, eles se preocupam com o bem-estar um dos outros. E eu acho difícil a gente encontrar esse tipo de relação na cidade, e é frustrante, né, que tipo, a gente tem milhares de pessoas, milhões de pessoas em São Paulo, e a gente não consegue olhar no olho e realmente sentir as outras pessoas, enquanto lá essas pessoas estão em 5, 10, 15 e todas elas têm uma conexão, assim, fortíssima umas com as outras, sabe. Tá. E às vezes mesmo sem ter muita história, muito tempo de se conhecer, sabe, elas percebem que elas estão num lugar seguro e elas se permitem ser vulneráveis umas com as outras, e aí elas conseguem ser íntimas muito rápido. Não Tá. íntimas fisicamente, né, Não, entendi. emocionalmente. Eh, então por isso que eu achei muito fascinante. E onde é que eu estava? Esse conceito de ecovilas, ele Hã. nasce aonde? Eh Vocês pesquisaram isso? Pesquisamos, não tão aprofundadamente ainda, não pesquisamos tão profundamente ainda, mas é mais ou menos lá em 1920, talvez, 1880, não sei. Mas é lá na Alemanha que surge, a primeira ecovila é da Alemanha, e aí eles começam a se articular com o movimento político também, de a gente quer ter um estatuto legal, a gente quer poder se declarar como ecovila, porque isso é uma questão que o Brasil está tendo agora, elas não conseguem se declarar para o governo como ecovila, elas têm que ser outra coisa. E aí, se elas se declaram como condomínio, é um problema, porque você precisa cumprir regras para se Uhum. declarar como condomínio. E se você quer se declarar como assentamento, tem outras regras, você quer realmente seguir essas regras, é um saco de você descobrir como é que você vai se Onde declarar, encaixa? onde você encaixa, e o que que você vai ter que abrir mão para se declarar com qualquer outra coisa, porque Tá. nenhuma delas é perfeita para você, sabe. Eh então lá na Alemanha eles, procuraram esses grupos que foram se articulando para morar juntos e sair da cidade, procurar uma coisa mais, natural. E aí foi se formando. A gente falou com uma pesquisadora, a Luciana, não vou lembrar o sobrenome dela agora. E ela falou de alguns pilares, né, da Ecovila, que são esses pilares da comunidade, né, de tomar risco juntos, essa parte é importante, não adianta só você "estamos juntos", e é isso, eles tomam riscos juntos, o risco de você se declarar para o governo, o risco de você comprar uma terra junto, o risco de você ter projetos financeiros, colocar todo o seu dinheiro em uma conta só, às vezes, sabe. Realmente, literalmente bancar o projeto, sabe. Tá. E viver em comunidade, ter os projetos regenerativos da terra. Muitas delas mexem com agrofloresta, permacultura, eh saneamento alternativo é uma que a gente viu bastante. Então, às vezes, se elas estão em um lugar muito recluso,
não dá para ter acesso a esgoto ou a água tratada, então elas têm que lidar com isso de outras formas. E o jeito que elas lidam da forma mais sustentável seria tem banheiros secos, você começa a passar a sua água por plantas, assim. Então, tipo, imagina que tem vários degrauzinhos, em cada degrau tem um tipo de planta diferente. E aí a água vai passando e a planta vai filtrando a água que tá passando pelo solo. E aí tem um lago embaixo e essa água tá limpa. Ela entra suja e sai limpa por causa das plantas. E são várias coisas assim, realmente. É muito legal, eu adoro descobrir sobre isso. É, Tipo, é incrível, porque eu fico pensando como que a gente conseguiria aplicar isso numa cidade, sabe? Eu É. penso muito em São Paulo, eu penso em compostagem, né? Porque eu fico pensando que eu não consigo na minha casa ter uma composteira que eu já fico achando difícil, sabe? Uhum. Eh, mas a gente precisa de uma coisa de larga escala, porque realmente a gente joga muito lixo orgânico, e aí. Que lixo orgânico? Porque depois, quando você composta, ele vira terra. Mas você tá no meio do com asfalto, onde você vai Onde você vai pôr colocar essa essa terra, terra? entendeu? É. Então nem o subproduto da compostagem você consegue usar direito. Então assim, são tantas coisas pra se pensar, mas eu acho que é realmente um debate, assim, que a gente precisa ter e agora e precisa. tal. Sim. E onde você falou que 3 locais, ecovilas, você visitou? No estado de São Paulo? Todas no estado de São Paulo, sim. Foi É, uma próxima a Guaratinguetá, tá, uma em Pedro de Toledo e a outra em Cotia, lá perto de Cotia. tá, que interessante, né. De certa forma, acho que a mais próxima é Cotia, né, Uhum. depois eu acho que deve ser Guará, né, Guaratinguetá, Sim. e que interessante, você vê próximo de São Próximo Paulo, de São né. Paulo. E são pessoas que viviam em São Paulo? A maioria sim. É, A maioria, todas elas acho que sim, viviam em São Paulo, não eram do campo originalmente. Eh, Teve uma ou outra só. Eh, mas elas demonstravam esse interesse, a gente pensou: "Ah, por que que uma pessoa vai na Ecovila, né?" Porque tem essa necessidade, essa demanda de: "Não me sinto bem aqui, tá muito rápido, tá muito sem planta, não tem gente que as pessoas que eu interajo, elas não sinto que elas ligam pra mim de verdade, não me sinto acolhido", sabe. tá. E são todas essas demandas que eu acho que, assim, todo mundo já sentiu um Sim. pouquinho disso. E o perfil são pessoas que trabalham fora da Ecovila como profissionais em alguma área, ou elas também abrem mão de uma carreira e elas vivem da própria subsistência ali? Como que funciona essa questão do trabalho? Algumas continuam, especialmente com trabalho remoto. Isso mantém bastante, porque elas também precisam de uma fonte de renda, né? Então não É, dá pra elas abandonarem tudo. Algumas pessoas conseguiram se separar, tipo, trabalhar só pra Ecovila, eh, mas isso não é sempre. E porque a Ecovila, como grupo, como coletivo, ela também tem geralmente formas de renda, que seriam eventos que elas produzem, ou estadia, voluntariado. Até tipo, coisas que ela vende. Geralmente elas não conseguem produzir comida suficiente pra conseguir vender, né? Geralmente é só pra subsistência. subsistência. É. Mas esse tipo de coisa cultural. Tem uma que a gente foi que trabalhava com escolas também. Então, isso é a fonte de renda do coletivo, mas como indivíduo, várias pessoas trabalham remotamente ou mantêm um trabalho de meio período, Tá. entre aspas, assim. Uhum. Eh, Na Ecovilab de Guaratinguetá, tem um cara que era publicitário, agora ele tá trabalhando também, acho que só de manhã de publicitário. Eh, Esse tipo de coisa. É difícil também deixar todos os laços, né? É, Ninguém quer se separar. Mas também, nessa mesma Ecovila, um deles é professor e ele só se transferiu pra uma escola tá. perto da onde a Ecovila é.